Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos caminhando com a igreja que surgiu, a igreja promessa, corpo de Cristo, né? Nós estamos caminhando, dando os primeiros passos com a igreja. Nós estamos caminhando com essa igreja e aprendendo, ou melhor ainda, reaprendendo, né? Trazendo a memória, trazendo aquilo que eles enfrentaram e agora é nossa vez. Né? O bastão está sobre você. Sabe aquela corrida de revezamento? 100 metros, aí você corre carregando aquele bastão, chega lá na frente, você passa o bastão para alguém. Esse alguém pega esse bastão e corre, e corre, e corre, a carreira que lhe está proposta, dá tudo que pode, e ele corre. E quando chega lá na frente, ele passa o bastão para outro. Né? Paulo fez isso com Timóteo. Timóteo, aquilo que aprendeste de mim, passa também a homens e mulheres, né? A pessoas idôneas, fiéis, que vão transmitir a outros, de tal maneira que chegou aqui. Chegou a nós, e nós estamos aqui estudando a palavra de Deus a partir desse instrumento, da internet, né? Da gente poder fazer uma live e poder falar da graça do Senhor. Só que agora é a nossa vez. Nós somos a igreja visível, nós somos a igreja. Como é que essa igreja tem que ser? Ora, as bolas, a igreja não muda, não. Isto é, o propósito de Deus para a igreja não muda. O papel de cada um de nós está estabelecido. Como é que a igreja naquela época enfrentou as lutas? Porque a gente também tem lutas para enfrentar. Nós também temos barreiras. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele é muito cíclico. O que significa? Ele usa as mesmas armadilhas, ele usa as mesmas coisas, ele parece que ele entende bem a psique, a alma humana. Então ele sabendo o que funciona para derrubar, destruir e arrasar o ser humano, é tipo assim, time que está ganhando não se mexe. Então ele não se mexe, ele repete. E muitas pessoas vão sendo derrubadas. Né? Ele anda ao redor, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. Faz isso, sempre fez isso, faz isso e vai continuar fazendo. E agora é a nossa vez. Como foi que os nossos irmãos do passado enfrentaram todos os obstáculos, todas as barreiras? Como é que a igreja se libertou? Como é que a igreja se posicionou? Como é que a igreja se tornou de um grupo que surgiu lá do judaísmo, lá de um país que era dominado pelo Império Romano, que era um país de terceiro mundismo, bem fraquinho, eu diria, naquela época, e eles estavam ali subjugados por uma outra nação. E aí, é ali que Jesus, e é isso que Paulo chama de plenitude dos tempos, não é? Todas as coisas parece que corroboravam para aquilo, mas a igreja, para muitos, surge e eles são chamados, é uma seita do Nazareno, é mais uma seita, assim como existia saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, também apareceu a seita dos nazarenos. Isso, em outras palavras, pensavam que a igreja seria apenas algo para judeu, né? Não pensava a nível de um cristianismo que fosse alcançar cada ser humano ou todo ser humano. Não pensava nessa universalização da palavra, no desejo de Deus buscar e salvar quem se havia perdido. Para muitos, o que havia se perdido era o povo judeu, e eles esperavam que Jesus restaurasse o reino a Israel. A preocupação era apenas focada ali. Como é que a igreja, lá no primeiro século, ela brota, de certa forma, dentro do judaísmo, junto ali, mas quando termina o livro de Atos, essa igreja ela não é só para judeu mais. Aliás, pelo contrário, os judeus se ressentiram e abandonaram, não quiseram abraçar Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho do Homem, Jesus, o que haveria de resgatar, de salvar, de unir
os gentios e judeus, judeus e gentios, coisa que Paulo fala de uma maneira magistral em Efésios, né? Dos dois que eram inimizade, agora Deus fez um povo. Ele veio buscar a humanidade. Ele não veio buscar só judeu, assim como ele não veio buscar só brasileiro, assim como ele não veio buscar só carioca, nem sulista, nem paraense. Não, ele não veio buscar um grupo, nem só. Não, ele veio buscar o homem, ele vem para resgatar todo aquele que estava perdido. E no meio desse processo de estabelecer e de desenvolver e de proclamar o evangelho, porque tudo passa pela proclamação, tudo passa pela pregação, tudo passa pelo testemunho, pela comunicação, por abrir a sua boca, por você não fechar seu coração nem sua alma e você compartilhar isso com todo mundo, com todos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é? É esta a marca, a ligação, a direção, o desejo do Senhor Jesus ao edificar, construir, firmar a sua igreja, o corpo de Jesus Cristo, onde ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Nós somos parte disso. Você faz parte da igreja de Jesus. Você tendo Jesus Cristo no seu coração, você abriu a sua alma para ele, você diz, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus e que o Senhor me perdoa e eu me arrependo. No dia que você fez isso, você passou a fazer parte deste corpo, ou melhor, deste propósito, deste plano do Senhor Jesus para todos nós. Nisso todos nós somos unidos. O plano de Jesus é nosso plano. Lembra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, se me falha a memória? Jesus olha para os discípulos e vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, assim como identifica o ministério, a chamada de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui nesse presente século mal, não é? E esse mesmo vocação, esse mesmo chamado, esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo, ele está transferindo para os seus discípulos, ele está transferindo para a sua igreja, ele está transferindo não só para aqueles 12, os primeiros, não, ele está transferindo isso para cada um de nós, para todo aquele que toma a sua cruz e segue, que é discípulo de Jesus, que é discípulo do Senhor Jesus. Isso é contigo e é comigo, porque agora o bastão está em nossas mãos. Nós estamos aqui no século XXI e os desafios do século XXI é para você e para mim. No entanto, a gente já percebe em Atos dos Apóstolos todos esses obstáculos que a gente precisa enfrentar hoje, provavelmente com roupagem diferente, com algumas coisas diferentes, mas elas estão aí. A gente já viu, e eu quero só te chamar a tua atenção, para a gente ir enumerando quantos obstáculos já surgiram e como eles são repetitivos. Talvez você possa até identificar alguns deles na sua vida. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, na hora que o Espírito Santo é derramado, gente, a terceira pessoa da Trindade vem para estar conosco, para ser selo, habitar a igreja, para produzir na igreja poder, amor, moderação, condições de realizar, capacitação, não é? Quando esse Espírito é derramado, levanta um cara lá, ou vários. E o que eles falam? Versículo 3 do capítulo 2. Esse pessoal, esse é um bando de bêbados, estão embriagados. Onde já se viu, estão aí dando glória e falando uma língua estranha, e falando umas línguas, outras nações, e eles não estão entendendo nada. E eles começaram a falar, estão embriagados, estão zombando. A Bíblia chama isso de zombaria. Zombaria é uma arma, uma barreira, um obstáculo muito grande. Já falamos sobre isso, você pode assistir uma das nossas primeiras palavras lá no nosso estudo. Está lá no YouTube, você entra na nossa página e você pode ver isso. Aí a igreja vence a questão da zombaria. A igreja não se acovarda, a igreja não foge. Ela não diz, ela entende que a zombaria não é simplesmente contra a minha pessoa, mas é contra o Deus que mandou nós caminharmos. Né? É dele. E aí Pedro se levanta e adverte. Olha aqui, não pense que eles estão embriagados. Hora dessa. Não, é o que Joel diz, o derramar do Espírito. E Pedro adverte-os com autoridade. E ao adverti-los com autoridade, prega, e eles ficam compungidos. E aí, o que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos. E sejam batizados.
Mudem a vida de vocês. E naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Uau, que coisa fantástica, porque a igreja enfrentou, não fugiu, enfrentou os obstáculos. Mas em seguida, você vê lá no capítulo 3, você vê Pedro e João indo para o templo e encontram o coxo. E aí o coxo está pedindo um dinheiro para resolver o problema dele. E eles têm que resolver o problema, mas eles não têm recurso. Essa é uma outra coisa. Como fazer a obra de Deus sem ter recursos? E aí Pedro diz, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. Não é? Sabe aquelas pessoas que falam, não, se eu não ver, eu não vou crer. Tomé, lembra do Tomé? Tem gente que fala assim, nós vamos fazer a obra de missões quando nós tivermos dinheiro. Ou quando tivermos dinheiro, nós vamos abrir uma congregação. Ou quando nós tivermos dinheiro sobrando, nós vamos ajudar o missionário. Nós vamos fazer uma oferta missionária. Ou vamos ficar contribuir, vamos fazer parceria. Mas quando eu tiver dinheiro, o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Uau, o cara pulou a festa, e aí nessa conversa toda, o número de pessoas que se convertem vai para 5.000. Uau, glória. O Lucas está registrando exatamente os atos marcantes que foram levando os nossos irmãos, os crentes do primeiro século, a igreja nascente a se tornar uma igreja abrangente, que alcance a todos. Que alcance a todos. Mas mais do que isso, como essa igreja foi enfrentando barreira por barreira, obstáculo por obstáculo, para proclamar o evangelho e a sua palavra sem desanimar. Sem desanimar. Sem fechar a sua boca. Capítulo 4, Pedro e João é preso, ameaçados. No capítulo 5, você tem um outro obstáculo, mas não é um obstáculo de fora para dentro, é um obstáculo de dentro para fora. É o problema da falsa espiritualidade. Como nós também temos essa mesma barreira que surge nas nossas igrejas e às vezes até em nós mesmos. Quantas vezes a gente é chacoalhado, quantas vezes a gente ouve uma vozinha perniciosa, maliciosa, mas às vezes até com a palavra assim doce, para confundir, uma vozinha que vai enchendo o coração, vai dando palavras tipo, isso não é verdade não, será que é assim mesmo? Não deve ser assim, eu tenho uma ideia boa para você, olha, eu tenho uma solução para os seus problemas, e foi assim que Satanás foi enchendo o coração de Ananias e de Safira. E olha que Ananias e Safira, eles queriam fazer a coisa certa. Eles queriam ajudar, eles queriam contribuir, e eles queriam ser reconhecidos como alguém cheio do Espírito Santo, ou cheio de vida. Só que nesse processo de querer ser cheio de vida, entra uma vozinha maligna, que a gente precisa identificar. Que às vezes quer imitar a voz de Jesus, rugir como leão. Mas é voz de mentira. E a gente tem que aprender a ouvir a voz de Jesus. Fala, Senhor, teu servo ouve. Foi o Senhor Jesus que falou. A pseudo-espiritualidade, quando não é combatida, destrói o ser igreja. Vira um grupo de religiosos, mas não reconhece que o Senhor está vendo, ouvindo e sabe todas as coisas, e a gente não pode enganá-lo. A gente não pode querer ter a pretensão, que sair a língua aqui, de enganar o Senhor. Podemos enganar o pastor, podemos enganar a família, até a igreja, a gente vai enganando. Mas Deus, como? Ananias e Safira tentou enganar, mentir ao Espírito Santo acerca do seu coração, das suas atitudes, da sua pretensa vaidade. Quem é que encheu o coração deles? Satanás. Mas veja, esse é um problema que podia destruir a igreja, e é um problema de dentro para fora. Qual é o propósito disso aí? Qual é o propósito das trevas? Fazer parar. Mas Pedro, cheio do dom de discernimento, cheio do Espírito, Pedro
Acontece algo trágico porque Ananias, quando recebe a notícia, Ananias tem um ataque cardíaco, sei lá, e ele morre. E a Safira também. E o que é que produz na igreja? Respeito, temor. Você não está brincando com coisa de homem. Quando você fala da igreja, você tem que entender que o Deus da igreja, o Jesus da igreja, o Senhor da igreja, vivo, e está olhando. Jesus não é só amor. Ai, como Jesus é meu amiguinho, ele é tão bondoso, ele me perdoa. E é verdade que ele é amoroso, é verdade que ele perdoa, é verdade. Mas é verdade também que de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba do Senhor. Ele está lá, ele é o rei. E ele continua reinando. E nós somos servos. E ele nos deu a graça de nós podermos dizer que ele é nosso pai. Mais do que isso, ele deu a graça de ser um pai íntimo, que a gente pode chamar de Abba, ou papai, ou como minha filha diz, paizinho. Nós podemos chegar a ele por graça, por misericórdia. Em cada período em que tem um ato marcante, e é disso que Lucas está falando, Paulo não está fazendo um diário da igreja, Lucas não está contando os detalhes do dia a dia, ele dá algumas noções do dia a dia. Ele fala no capítulo 4 como é que vivia o povo da multidão, versículo 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava, quer dizer, era uma igreja participativa, uma igreja que um cuidava do outro, era uma igreja que eles estavam de casa em casa, no partir do pão, que não havia necessidade na mesa dos irmãos, e nós estamos nesse período de Covid, não é? Nós estamos recebendo tantas pessoas com dificuldades de alimentação, de finanças. E como é bom quando a igreja está antenada, como é bom quando você está antenado para ver se não tem alguém, algum irmão seu, algum crente, algum familiar que esteja passando por apertos e não tem talvez o que comer, que não está nem no plano do governo. E a gente pode ajudar. Aqui a igreja primitiva ajudava. Ninguém tinha necessidade. Nada, nada, nada. Que coisa maravilhosa. No capítulo 5, os discípulos levam uma surra. Os discípulos não só são ameaçados, mas agora houve uma batalha profunda quando quem diz, olha, vocês não podem mais falar no nome de Jesus. E ó, chicote. Queriam matá-los. Mas o Gamaliel deu um parecer e tal. O pessoal, tá bom, não vou matar não. Mas a ideia é, não preguem, não falem, não mais proclamem, não mais testemunhem do Senhor Jesus. A proposta é, cala-te. A proposta é para a igreja, emudece a igreja. Fala, nada, cala, não prega. E quando falo a igreja, eu não estou falando das paredes. Estou falando de você, de mim, que é corpo do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos partes dessa igreja. Eu não sou a igreja. Alguém falou esse dia para trás, aliás, fala muita coisa. Ah, porque eu sou a igreja. Não, você não é. Não, você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Né? Se você está no corpo, você faz parte. Você pode ser lá o nariz, né, uma orelha, você pode ser lá a boca, você pode ser a mão, o dedão, você pode ser um braço, um cotovelo, né, figuradamente, mas você faz parte. Mas o corpo é mais do que eu. Eu preciso do corpo. Mas o corpo sobrevive sem nariz. Fica meio esquisito. Fica meio esquisito, mas sobrevive. Tem corpo que não tem mão, são manetas. Mas o corpo sobrevive. Sem o dedo, você pode até ser presidente. Então, faltou o dedo, faltou um membro. Nós fazemos parte dessa igreja. E nós estamos sendo atacados de todas as ordens. Você está sendo atacado. Ah, pastor, não, eu não quero saber disso. Graças a Deus, no Brasil a gente não passa por isso. Por causa do evangelho, não conheço ninguém que foi preso mesmo de fato por causa do evangelho. Não conheço ninguém.
causa do evangelho, não. Já vi gente ser presa por se dizendo cristão, mas por um monte de outras coisinhas que você fala assim, ah, isso não é papo de crente, não. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas todas as vezes que a igreja enfrenta os seus obstáculos e enfrenta bem, vem sempre um tempo de graça e glória. Pois bem, qual é o grande obstáculo que nós temos aqui no capítulo 6? No versículo 42 do capítulo 5, está com a sua Bíblia aberta, diz assim: todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o Messias. Não cessavam. Né? A igreja não parava. Eles estavam felizes porque eles foram achados dignos de sofrer afrontas por serem cristãos. Zombados, ameaçados, chicoteados, mas eles estavam dizendo, Senhor, nós somos bem-aventurados. Parece que não era a geração do mimimi. Né? O pessoal não anda falando que agora é a geração do mimimi, todo mundo fica assim com dedinhos. Ah, o sol está muito forte. Ah, choveu. Ah, não, é muito difícil ser crente. Ou então é muito difícil ser um missionário. Ah, pastor. Ah, não, ler a Bíblia, consagrar, jejum. Tem que fazer jejum. Oh, né? E aí, ah, não, papai, eu não quero sofrer, não, eu não quero. E muitas igrejas proclamam isso, que nós somos da igreja, olha, você não vai ter problemas, você vai ser próspero, não, nada vai te acontecer. Aí você vê a proclamação e a realidade, você fica pirado. Alguma coisa deve estar errado comigo. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. A igreja sofreu, enfrentou e veio o tempo de graça e glória. Assim vivia a igreja. Eu não sei quanto tempo passou do versículo 42 do capítulo 5, está com a sua Bíblia aberta? Aí, do capítulo 5, versículo 42, até o capítulo 6, versículo 1. Eu não sei quanto tempo, meses, semanas, anos talvez, não sei quanto tempo. Lucas não está preocupado com isso. Com certeza não foram poucos dias. Mas aconteceu agora mais alguma coisa que marcou profundamente aquela igreja. Olha aí comigo o capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 7. Porque aqui surge mais um obstáculo. E mais uma vez, esse obstáculo não é de fora para dentro. Não, mas é um problema dentro da própria igreja que afetaria a proclamação desse evangelho. O problema veio, o obstáculo veio, para fazer com que a pessoa, eu não quero mais pregar, eu não vou mais pregar o evangelho, eu não vou mais falar de Jesus. E eu conheço muita gente que fala assim, pastor, eu já fui missionário, ou então, no passado, eu era líder de evangelismo, tá, e agora é o quê? Carroção de boi. É qualquer coisa, né? Eu já fui gente que serviu maravilhosamente. Mas e agora? Agora eu estou meio parado. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Veja comigo o que acontece aqui no capítulo 6. Veja comigo. Olha lá. Ora, naqueles dias, que dias? Quanto tempo? Não sei. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Um problema. Versículo 1 do capítulo 6 é a descrição de um problema dentro da igreja. Dentro da igreja. O propósito desse problema era jogar isso para os apóstolos, ir lá reclamar. Ô Tiago, ô Natanael, ô Tomé, ô Pedro, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição. Todos os dias, semanas, não sei, a igreja distribuía alimentos para as viúvas, para as pessoas que não tinham. Fazia lá um sacolão, fazia lá
uma alimentação, vendo as viúvas que não tinham com que se alimentar, então a igreja distribuía. Lembra que lá atrás, alguns vendiam as suas propriedades, como foi o caso de José, chamado de Barnabé. Para quê? Para que a igreja pudesse ajudar, as pessoas contribuíam. Aqui é uma oferta, isso aqui é coisa. E aí o pessoal comprava e distribuía. E socorriam materialmente as viúvas. E aí você já descobre aqui no versículo 1 que dentro da própria igreja existiam, de certa forma, dois grupos aqui mencionados. Um era o grupo dos helenistas e o outro era o grupo dos hebreus. Então, logo de cara, você tem helenistas crentes e você tem hebreus crentes. E dos hebreus crentes tem viúvas. E dos helenistas também tem viúvas. E ambos recebiam da igreja ajuda. O problema é que dentro da igreja havia o problema de acepção de pessoas. Dentro da igreja havia o problema de a gente ajuda mais uns do que ajuda outros. Esses aqui são merecedores de cuidado. Esses aqui não são merecedores. Não, primeiro esses, porque esses aqui tem um pedigree melhor, então a gente ajuda esse. O que significa os helenistas e os hebreus? Ambos são israelitas. Ambos são judeus. Mas quando falava naquela época de helenistas, helenistas significava judeus que haviam uma influência grega, uma influência helênica, uma influência mais aberta. Né? Por exemplo, Felipe. Felipe é o nome de um rei grego. Então, Felipe é um nome grego, mas a pessoa era judeu. Mas ele poderia ter uma maior cultura grega, ele era mais estudado nessa questão, e eles eram, então, uns judeus, porém, abertos para a cultura helênica, para a cultura grega. E os hebreus? Os hebreus eram aqueles que, eu diria, eram judeus. Lembra quando Paulo faz a descrição dele? Ele vai dizer assim, lá em Filipenses, ele vai dizer, olha, eu ao 8º dia fui circuncidado, eu sou hebreu de hebreus, né? Eu sou fariseu. Ele faz uma descrição e diz assim, eu sou isso. Então, os hebreus é como se fossem aqueles judeus mais rigorosos, mais puristas, né? E aí tinha lá, claramente, esse grupo. Dentro da igreja, ambos se converteram, ambos aceitaram Jesus e ambos tinham propósito. Mas qual é o problema? É que dentro da igreja acontece acepção de pessoas. E esse é um problema. E era um problema terrível. E isso começou a fermentar. Começou um reclamar para o outro. Olha, por que a Maria recebeu a cesta básica dela e a Penélope não recebeu? Por que a fulana recebeu e a outra foi lá para o fim da fila? Por que uma entrou na fila primeiro e a outra nem entrou? Por que está havendo isso? São problemas. Dificuldades dentro da própria igreja. Circunstâncias. Qual é a consequência desse problema se não for tratado, se não fosse tratado? Qual é o problema? O problema era que os apóstolos estavam se sentindo sufocados. Porque eles têm um propósito, e o propósito primeiro dos apóstolos é pregar e proclamar o evangelho. Mas surge um problema administrativo. Um problema sério, que precisa ser resolvido. E aqui é bom ficar antenado. Às vezes a pessoa fala assim, está acontecendo um problema ali mesmo na igreja, está acontecendo uns probleminha aqui na igreja, mas deixa para lá, vamos deixar isso para lá, que com o tempo isso resolve. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? Não é isso que os nossos pais primeiro nos ensinam. Não. Tem um problema? Qual é o problema? Problema de irmão contra irmão. O que a gente faz para resolver os problemas internos? Peraí. Versículo 2 diz assim, então os 12
convocaram a comunidade dos discípulos. Ó, Assembleia de Membros. Para quem é congregacional, é uma beleza, porque essa aqui é uma Assembleia de Membros. O pessoal tem mania de, porque o apóstolo tal que manda. Não, é que convoca a igreja faz uma Assembleia de Membros. Olha lá, convocou a Assembleia, convocou o grupo e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Pedro não estava falando que era, vamos dizer assim, humilhante. Não, ele não está falando que é humilhante para ele servir à mesa. Ele não está falando disso. Mas ele está falando de prioridade. Qual é a prioridade dos apóstolos? Pregar a palavra de Deus. Ensinar. E as outras coisas? Temos solução para as outras coisas. Porque o corpo de Cristo não se resume a esses apóstolos, a esses líderes, a pastor, a presbítero. Não reúne apenas a alguns. Todos nós somos corpo. Todos nós somos responsáveis. Então o pessoal correu para os apóstolos, como se os apóstolos tivessem que solucionar os problemas. As nossas mulheres estão helenistas, elas estão sendo deixadas de lado. Há uma acepção de pessoas. E começou uma brigaria entre irmãos. Mas aí os apóstolos se reúnem. Vamos resolver? Como é que resolve isso? Eles têm uma solução maravilhosa. E a solução maravilhosa significa a participação de mais gente. E alguns vão dizer que aqui é o surgimento daquilo que nós chamamos de dos diáconos. O diaconato na igreja surge aqui. Se bem que aqui o termo diácono não aparece, mas aparece a ideia de serviço, servir. E diácono, a palavra diaconia, tem a ver com servir. Servir. Resolver problemas. Solucionar. Administrar. Arrumar. Apaziguar. Servir a igreja, servir aos irmãos, servir ao ministério. No versículo 3, os apóstolos dizem: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. 7 homens. Número 7 tem sempre a ideia de completude, número perfeito. Então, 7 homens. E aí ele dá as características desses homens que estão na igreja. Quais são as características? Está ali. De boa reputação. De boa reputação. Me lembrei agora de um irmão, lá em Pirinópolis, Goiás. Todo mundo chama esse irmão. Ele é crente, mas nem todo mundo é irmão dele. Mas todos, os crentes e os não crentes, os incrédulos, todo mundo chama de irmão Vicente. Todo mundo chama de irmão Vicente. E todo mundo chama ele e observa nele uma característica de gente que tem alguma coisa marcada, maravilhosa de Jesus. É o irmão Vicente. De respeito, de seriedade, de boa reputação. Todo mundo reconhecia ele, dos crentes e não crentes. Lá vai, irmão Vicente, todo mundo chamava ele de irmão Vicente, era interessante, mas não, como é que eu posso dizer? Ele literalmente encarnava, né, o que ele deveria ser em Cristo Jesus. E ele tinha boa reputação. Não tinha reputação de caloteiro, nem de trambiqueiro, nem de gente que chega... Enfim. Não. Gente séria. Escolhei 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, e não só cheios do Espírito Santo, mas cheios de sabedoria,
dos quais encarregaremos desse serviço. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Escolhei, reconheçam entre vós, procurem dentro de vocês gente que é cheio do Espírito Santo, gente que é de boa reputação. E nós vamos impor as mãos sobre eles, vamos passar e dar autoridade a eles. E eles vão resolver esse problema. Temos um problema. Qual era o problema? Acepção de pessoa. Qual era a prática? A igreja distribuía alimentos às viúvas. E algumas estavam sendo esquecidas. Já havia um minar de corrupção dentro da própria igreja. Passa fulana, vai você, vai, eu gosto mais de Zefa, eu gosto mais de Maria. E passava na frente. E estava produzindo, então, uma igreja que gente estava tendo atrito com os irmãos. Não vou lá naquela igreja mais não, aquela igreja está cheia de problema. E daí, chega lá, todo mundo faz acepção. Faz acepção de pessoas. Você já reparou que em determinados lugares, você vai na igreja, as pessoas já recebem você com aquela cara meio de... Não te recebe calorosamente, não te acolhem. Umas pessoas são mais bem recebidas, porque afinal de contas vieram talvez mais cheirosas do que outras, talvez mais limpinhas do que outras. Aí de repente chega um outro lá com a cara amassada, todo lascado, a gente já coloca assim meio de lado e faz e começa isso. Interessante porque Tiago, da carta de Tiago, ele fala assim, olha, se você que acredita que a lei é legal, viva pela lei. Mas vamos falar para você, se você cumprir toda a lei e tropeçar num só ponto, você é culpado de toda a lei. Por isso que pela lei ninguém é salvo, é pela graça. Né? E aí, Tiago vai dizer lá assim, ó, porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Agora, se você não adultera e não mata, mas você faz acepção de pessoas. A citação de Tiago faz acepção de pessoas. É exatamente o que está acontecendo aqui no capítulo 6. Estava tendo um germe, um vírus, né? Uma Covid daquela época, para paralisar a igreja, e que estava entrando na igreja, e esse era o germezinho da acepção. Umas pessoas são mais importantes do que outras. É preciso resolver esse tipo de coisa. Paulo vai dizer que não há bárbaro, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Cristo é tudo em todos. Né? Cristo é tudo em todos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Esse germe da acepção de pessoas estava querendo jogar sobre os apóstolos, eu diria, aquele negócio, olha, em vez de você agora ficar só pregando o evangelho, vai cuidar aí das viúvas, Pedro, vai cuidar aí, Tiago, vai cuidar disso, e você, entendeu? Tem tanta coisa para fazer. Agora, fazendo assim um pensamento, eu conheço tantos pastores, eu mesmo, eu já fui tão ativista, e eu tenho tendências a ser ativista, que você acorda e tem tanta coisa para fazer. E certas igrejas, o pastor tem que ser o zelador. Certas igrejas, o pastor é o que abre a igreja, mas também ele é que fecha. Então ele é porteiro. Ele tem que ser aquele que deu um problema lá na pintura, no fio elétrico, no coisa, ele que resolve. O irmão está passando um problema, ele tem que levar no hospital. Ele tem que orar, mas ele tem que pregar também. Ele tem que isso, aquilo, outro. E agora também tem que administrar. Ele tem que também entender de contabilidade. Ele também tem que aprender sobre... e aí começa, como é que fala? Os impostos, os encargos, e aí o pastor, ele é uma pessoa que ele fica martelando, fazendo um monte de coisa, ele corre para lá e corre para cá, corre para lá, e depois você pergunta para o pastor, quanto tempo o irmão passou orando? Quanto tempo o pastor passou preparando um bom sermão? Não é? Qual foi a última vez que você leu um bom livro? Tem igrejas, e tem igrejas crentes que são tão avarentos
que em vez de falar assim, pastor, vai para um congresso, paga para o pastor ir para o congresso, vai, paga para ele ir para estudar, para receber, porque se ele ficar só dando, daqui a pouco ele está estafado, estressado, desesperado. Porque as pessoas acham que o pastor ele precisa fazer de tudo. Eu lembro de uma vez que eu estava em Belém do Pará, eu era pastor em Belém do Pará, chegou um irmãozinho lá, e chegou assim, lá na minha casa, por volta de 8 horas da manhã. Não, acho que era antes das 8. Eu estava acordado, graças a Deus. Aí eu estava acordado e eu estava lá na minha devocional. O irmãozinho chegou, bateu na porta da minha casa, foi atendido. Aí perguntou, pastor está aí? Responderam, sim, o pastor está aqui. Ah, e o que ele está fazendo? Ele falou assim, não, ele está orando. Ah, então já que o pastor não está fazendo nada, será que ele pode me atender? Eu não estava fazendo nada. Na cabeça daquele amado, o pastor orando, falando com Deus, é não fazer nada. Ou era algo de somenos. A expressão de Jesus, sem mim nada podeis fazer, não que entenderam. E se a oração é falar com Deus, é muito mais ouvir. Venha o teu reino, o que o senhor quer? O que o senhor quer fazer? Como é que eu resolvo aquele problema? Como é que eu resolvo aquela situação? O que eu falo? O que eu ensino? O que eu prego? Como é que eu vivo? Senhor, me orienta, me ensina, me revela, mostra o teu caminho. Mas na cabeça de alguns, é mais ou menos isso. Tem tanto probleminha para resolver na igreja. O pastor tem que estar envolvido com isso tudo. Eu não estou dizendo que o pastor não possa ajudar, não possa fazer essas coisas. Pode, mas a prioridade dele não é essa. A prioridade é pregar a palavra. Lá, olha lá o versículo 4. Escolham 7 homens, cheios do Espírito Santo, para que possam fazer isso. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E quanto a nós, qual é a primazia para aqueles que são da palavra, que foram chamados para pregar? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Já está condenado. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Então as pessoas começam a ver que pastor bom é aquele que sabe fazer, ele é multiuso, como alguém até escreveu aqui. Né? Então as pessoas querem um cara que seja, não é à toa que tem um monte de pastor hoje. Eu vi esse dia para trás uma reportagem, um monte de pastor hoje com estafa, com estresse, desesperado, e alguns tirando a sua própria vida. Por quê? Porque é frustrante. E para piorar, tem certas igrejas que deixam a gente mais frustrante ainda. Né? Tem alguns pastores que parece que têm uma capacidade tão maravilhosa, tão assim, e aí você fala assim, nossa, eu não sou nada daquilo, nada disso acontece. E aí parece que há uma frustração e você não consegue entender o chamado de Deus para você, e você não aproveita. É Deus, o rebanho de Deus, o povo de Deus, o que Deus está fazendo a você? Mais na frente nós vamos ler a história de um dos diáconos, que é Filipe, que ele está lá em Samaria e ele está pregando, está falando coisa maravilhosa, multidões estão se convertendo, de repente Deus chega para ele e o Espírito fala assim, sai daí e vai para o deserto. Mas Senhor, aqui está uma multidão, tanta gente, só que vou lá para o deserto. É Deus. Se você ama Jesus, você é como o vento. Se você é crente, e eu estou falando para crentes, né, você é como o vento. Lembra de João? O Evangelho de João diz assim no capítulo 3, quem é nascido de novo, quem é nascido do Espírito, é como o vento. Não sabe de onde vem. E não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Se você é nascido do Espírito Santo e você quer agradar a Deus, viver para Ele, você vai ter que experimentar isso. Você é assim. Ou melhor, você precisa soltar-se no vento.
Aqui há uma distinção, porque o corpo de Cristo, a igreja, precisa de gente que pregue a palavra, gente da oração e gente do ministério da palavra, do preparo, do ensino, de prega aqui, prega ali, está sempre pronto, afiado, espada, beleza? Coisa boa é você ir na igreja e você ouvir uma palavra e você pensa, uau, que palavra de Deus, que homem estudado, que homem que... Gasta tempo estudar, gente. Preparar uma mensagem tem que preparar, tem que ler, tem que chorar ao pé da cruz. Não é? Não é assim, ó. Você quer receber. Dê condições. Participa. Se envolva. Mas a igreja também precisa de cuidar uns dos outros. São os vários ministérios da igreja. Agora, o ministério da palavra e da oração e também o ministério do cuidado, do zelo, de resolver o problema. O que não pode é você fazer ouvido moco, né? Fazer de conta que não tem problema, fazer de conta que não tem problema, e você resolver, não vou mexer nisso não, que isso dá muito trabalho, tem uns problemas na igreja que dá trabalho demais. É verdade, tem problema na igreja que dá trabalho demais. E vai dar mais trabalho ainda se você não reunir o povo e, vamos tratar isso aqui? Porque isso aqui está estragando a igreja. Isso aqui está tendo irmãozinho ofendendo a irmãozinho. Isso aqui está fazendo tristeza no coração, na alma. Nós precisamos resolver os problemas. E para resolver os problemas, nós precisamos nos ajuntar. E nós precisamos reunir e escolher ver homens sábios, homens cheios do Espírito Santo. E esses homens vão cuidar disso. E nós, vamos aqui conversar. Versículo 5 do capítulo 6 diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, e aí temos 7, os primeiros. E aqui esses irmãos, que nós vamos chamar de esses primeiros diáconos, eles surgiram, e aí eu quero fazer aqui um parentezinho. O diaconato, ele é para resolver problema, irmão. Se Deus te chamou para ser diácono, Deus te encheu do Espírito Santo, de sabedoria, porque é para resolver problema. Agora, eu conheço muitos diaconatos, muitos oficiais, que em vez de entender que estão ali para resolver problema, alguns entendem que estão ali para serem, eu sou líder, e agora, respeita, hein? Porque agora eu sou um diácono. O diácono é para servir resolvendo o problema. Diácono e diaconisa não foram criados para dar problema. Foram para solucionar. Foi assim que eles surgiram. E para isso precisavam ser cheios do Espírito Santo. E de sabedoria. Ainda mais agora, no presente século mal. Quanta coisa invade as nossas igrejas. E quantos probleminhas tem nas igrejas. E como nós precisamos de gente que resolvam, que tenham graça. E aí a igreja escolheu 7. O que é engraçado é que todos eles têm nomes helenistas. Todos eles, olha lá. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, não é o apóstolo, outro Filipe. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos os nomes aqui eram nomes de influência gregas, não hebreias. Gregas. Interessante, né? Porque as mulheres, as viúvas helênicas, estavam sendo esquecidas. E aí a igreja, não, vamos resolver. Não é para ser esquecido. Então, quem vai distribuir agora são os nossos irmãos diáconos, esses 7 cheios do Espírito Santo, homens sérios de Deus, e todos eles são helênicos, judeus, mas já dentro de uma cultura helênica. Apresentaram-nos perante os apóstolos e este, orando, lhes impuseram as mãos. Pronto. Resolveu o problema. Resolveu um grande obstáculo, uma grande barreira.
Ah, o irmão fulano de tal está brigado com a irmã Betrana de tal, e eles estão falando mal um do outro, estão falando mal da igreja. Reúne a igreja, reúne os irmãos, conversa. Qual é o problema? Ah, está tendo uma falha administrativa na igreja. Opa, tem uma falha? Vamos consertar. Olha, não está tendo controle no caixa. Ah, não está havendo uma transparência. Está entrando o dízimo e as ofertas, mas ninguém sabe para onde esse dinheiro está dando. Opa, como é esse negócio? Não está entrando dinheiro e ninguém sabe para onde vai. Não, peraí, vamos aqui, ó. Olha, temos tesoureiro cheio do Espírito Santo. Arruma tesoureiro cheio do Espírito Santo. Né? Precisamos de gente para cuidar disso, cuidar daquilo outro. E olha que naquela época não tinha o famoso patrimônio. Isto é, naquela época não existia templos, não existia necessidade de zeladoria, não existia luz, água, esgoto, não existia. Era de casa em casa, na rua, no templo. Qualquer lugar era santo, né? Qualquer lugar era lugar de reunião, qualquer lugar era lugar de proclamação. Hoje em dia tem os pobreminha que querem atrapalhar bem as nossas igrejas, nossa caminhada. Mas, amados, problemas não são para serem amontoados. Problemas são para serem resolvidos. Resolvidos. Quando a igreja enfrenta os problemas e enfrenta mais esse obstáculo, olha o que diz o versículo 7. Vem um tempo de graça e glória. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Todo dia, o tempo todo, alguém estava se convertendo. E alguém estava entendendo o que é tomar a cruz e seguir. A cruz de Cristo não era dele apenas. Não era de Cristo, era nossa. E a gente segue. E a gente enfrenta. A gente enfrenta os nossos obstáculos. A gente enfrenta nós mesmos. A gente enfrenta. Como consequência disso, o número se multiplicava de discípulos. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isto é, eles também se convertiram. Que tempo maravilhoso. A gente está pedindo, e eu queria que você pedisse comigo nesta noite, que viesse sobre a igreja do presente século um avivamento. Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Que haja um avivamento nas nossas igrejas. Igrejas que não têm problema ao enfrentar zombaria. Falem mal, mas podem falar. Está falando de Jesus, está falando de mim, está falando mal de mim. A zombaria não vai me impedir. Ameaças. Olha, se você pregar, você vai ser preso. Você vai ser... E você continua a dizer: eu sou de Jesus, querido. Que levante uma igreja que cuida um do outro. Que levante uma igreja que cuida dos seus irmãos. Uma igreja que não tem acepção de pessoas. Uma igreja que vive o evangelho, vive o cristianismo na sua essência. À semelhança de Jesus. Porque cristianismo só tem razão de ser se nós olharmos para Jesus e imitar a Jesus, o Cristo. Prega, fala. Haverá tempo que não suportarão. É até interessante, porque parece que esse tempo é hoje, né? Vai falar de Jesus, já vem aquela vozinha: não vão aguentar, não vão ouvir. Você tem que lutar com você mesmo para você pregar. Prega, não pare. Não tenha medo. Pastor, e se vier tribulações? E se vier até a grande tribulação? Quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quer dizer que os nossos irmãos do passado, os apóstolos e muitos outros depois,
passaram pelo escárnio, pela zombaria, pelas ameaças, por perseguição e até por morte, por tribulações. Mas nós, da atual igreja, do século XXI, nós somos a igreja que não passa pela grande tribulação. E se passar? Fica firme, varão. Abre a tua boca. Prega. Vence. Rompe mas viva uma vida real, digna, justa, santa, sem falsa espiritualidade, sem imitações baratas. Mas vivamos no presente século dizendo, oh, eu e meu Deus, meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, a igreja. E problemas na igreja não são para você colocar debaixo do tapete. Problemas da igreja são para ser resolvidos. Tem problemas. Aqui surgiu lideranças, gente da própria igreja, do próprio corpo, que não ficava agora esperando A ou B, o apóstolo tal resolver, o pastor tal resolver. Não, agora eles também foram incluídos. E esses homens resolveram o problema. Pronto. Aí a igreja caminhou em paz. E a igreja pregava o evangelho. E vivia o evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Que venha um tempo de avivamento na igreja evangélica brasileira. De uma igreja que não tem medo. De uma igreja que ama seu irmão. Que ama seu inimigo. De uma igreja que caminha a segunda milha. De uma igreja que é genuína, sincera, sem vaidade, sem hipocrisia, sem inveja. E que sabe quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. E com toda autoridade, sem vergonha, prega o Evangelho, sem timidez, sem covardia, proclama, abre a sua boca e fala de Jesus, quer seja oportuno, quer não. Que Deus comece em mim e que Deus comece na tua vida, em você, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, aviva a tua igreja e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Aviva a tua obra, Senhor. Ó Deus, o Senhor começou uma boa obra lá há mais de 2000 anos. O Senhor começou a tua obra. O Espírito foi derramado e o teu Espírito, o mesmo Espírito está em nós, está aqui. É de poder, de amor, de moderação. Ó Deus, nós clamamos, olha para as ameaças que a igreja enfrenta. Olha, Senhor, para a zombaria, para o escárnio, para a falta de recursos. Olha, Senhor, para nós. Olha, Pai. Visita-nos com teu poder e grande glória. E concede a nós coragem, intrepidez, ousadia para proclamar o teu evangelho. E enquanto isso, estende a tua mão, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, pelo poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, guarda-nos, dá-nos uma semana em que o teu povo que nos ouve tenha o privilégio e a coragem de falar de Jesus para uma outra pessoa, proclamar, dar o seu testemunho, falar de como o Senhor é bom para com ele, para conosco e compartilhar isso. Ó Deus, dá para cada um de nós a oportunidade nessa semana de testemunhar de Jesus para uma outra pessoa. Eu te rogo, Pai, a tua graça. Abençoa cada lar, cada pessoa que nos ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amado irmão, que Deus te abençoe, que Deus poderosamente te abençoe. Na semana que vem, nós vamos falar sobre Estevão. Uau! E eu queria que você estivesse conosco.
Também queria te pedir que você ore pela missão Projeto Zero. Nós temos um grande desafio esse ano, porque agora em abril nós vamos receber um acampamento que está abandonado, que está bastante estragado, e lá nós queremos fazer a sede da missão em São Francisco do Sul, queremos que tenha ali um local para a gente meditar, estudar a palavra. Veja como o telhado está arrebentado e nós precisamos fazer todo o telhado. Aqui é um templo. A gente quer abrir a igreja evangélica lá em janeiro. Por dentro está bem assim. Eu não sei como é que nós vamos conseguir os recursos para tudo isso, mas nós cremos que o Deus que chamou, Ele vai nos conduzir. E eu queria desafiar você a orar pela missão Projeto Zero, orar por nós, e quem sabe o mesmo Deus vai usar você para entrar nessa parceria com o trabalho em São Francisco do Sul. Se você quiser saber mais, você pode deixar aí nos comentários e a gente entra em contato com você e explica melhor. Eu queria que você orasse por nós. Por último, eu queria que você compartilhasse. Se você entendeu que esta palavra é viva e eficaz e outras pessoas precisam ouvir, eu queria que você compartilhasse aí nas suas redes e espalhasse o Evangelho. Daqui a pouco, essa mensagem vai estar também no YouTube, lá na nossa página. Se você ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e se inscreva e ajude a divulgação do Evangelho. Amém? Um beijo no coração, paz do Senhor Jesus, uma noite de descanso, de vitória. Paz.